Minas Gerais registra o primeiro caso suspeito de febre chikungunya. Médicos aguardam exames feitos em uma mulher que apresentou fortes dores no corpo e febre. Os sintomas são parecidos com os da dengue. A principal diferença é que a febre chikungunya provoca dores nas articulações. As duas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Não há um tratamento capaz de curar a infecção. O tratamento é paliativo, com o uso de analgésicos para aliviar os sintomas. Uma enfermeira de 26 anos é a primeira americana a contrair o ebola nos Estados Unidos. E o segundo exame realizado no africano internado no Rio de Janeiro descartou a doença. Agora que a doença foi descartada, Soleimani Ba vai sair do isolamento e vai ser desmontado o esquema que monitorava desde quinta-feira mais de 60 pessoas que tiveram contato com ele. Não há mais motivo pelo qual manter qualquer tipo de monitoramento dos contactantes. Já os Estados Unidos confirmaram que a enfermeira Nina Phan foi contaminada. Nina pegou a doença ao tratar do liberiano Eric Duncan, que morreu no hospital na semana passada. O apartamento dela já foi isolado e desinfetado por agentes de saúde no Texas. O animal de estimação será levado para uma clínica onde vai ser monitorado. O estado de saúde da enfermeira é estável. Uma pessoa que teve contato direto com ela está em quarentena, outras 48 em observação. O Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças admitiu que, mesmo com treinamento rigoroso, houve falhas no protocolo de segurança. Hoje, o presidente Barack Obama se reuniu com oficiais do governo aqui em Washington e cobrou respostas. Ele quer saber se o hospital descumpriu normas em procedimentos como a colocação do tubo respiratório, a filtragem do sangue e a retirada das roupas de proteção. O caso é semelhante ao registrado na Espanha, onde uma enfermeira também contraiu a doença depois de cuidar de um paciente contaminado. Autoridades informaram que o estado de saúde de Teresa Romero é grave. Ela contraiu a doença depois de cuidar de um missionário repatriado de Serra Leoa. Mais de 4.000 pessoas já morreram na Libéria, Guiné e em Serra Leoa. Daqui a 3 dias, ministros europeus de saúde vão discutir um reforço das medidas de segurança nos aeroportos da União Europeia. Até agora, Inglaterra e Estados Unidos passaram a medir a temperatura dos passageiros vindos da África Ocidental. O alerta é tanto que, em Boston, um avião ficou parado mais de 1 hora por alerta de 5 pessoas com sintomas de gripe. Ayrton, você achou eficiente esse trabalho do Brasil no isolamento do africano que teria suspeita de... Olha, eu acompanhei, eu vi que lá no Rio de Janeiro a Fiocruz exibiu como é que deve ser feito o acompanhamento do doente, as proteções devidas, como é que se deve vestir, vestir e desvestir as vestimentas que protegem. Eu vi o secretário de Saúde de São Paulo, David Wipp, também, dizendo que o Hospital Emílio Ribas tem todas hoje as instalações apropriadas para atender qualquer emergência. No Rio de Janeiro também. Acho que nós estamos nos prevenindo. Não sei se as fronteiras estão sendo devidamente policiadas, porque nossas fronteiras de terra são incontroláveis, né? Se passa o tráfico, por que não passa o sujeito contaminado pelo ebola, né? Agora, o que eu acho que nós tínhamos que ver é uma coisa seguinte: uma grande ameaça para o mundo foi pintado pela imprensa como sendo exército islâmico. O que se investiu hoje em armamento para derrotar o exército islâmico é uma coisa que não se tem ideia. Armamentos sofisticados, mísseis, aviões, supersônicos. O que se investiu até agora, nesta crise que existe predominantemente na África, é ridículo perto do que se gasta em armamento. Por que é que essas autoridades internacionais não tomam consciência de que tem que arrecadar dinheiro para essas atividades que podem proteger o mundo de um mal muito maior que atinge cidadãos inocentes e não guerreiros que estão lá em luta pelo poder? Então, essa é uma questão que tem que ser levada. A ONU, lamentavelmente, não cumpre o seu papel nesse sentido, não tem poder para tanto, e os governos ficam aí com mesquinharias cuidando desse assunto. Vila. Eu acho que, no caso brasileiro, é absoluta casa da mãe Joana. O pessoal entra, sai do país,
Só na campanha eleitoral que tinha aquele aviãozinho, lembra? Em 2010, que fotografava, só tinha um e não tinha saído do chão e tal. Então é tudo enganação, né? Os portos, entra quem sai, os portos são propriedades de partidos, inclusive, aqui em Santos. Então não há controle nenhum. Nós corremos um sério risco nos portos, especialmente e na fronteira seca e tal. Por outro lado, o caso da África é muito complicado. Tem outras doenças epidêmicas, o caso da AIDS continua. A África vive uma situação, é o continente esquecido, né? Uma situação tenebrosa de sucessão de ditaduras, guerras civis. Só agora nós temos 10 guerras civis na África, na África Negra, e raramente aparece no noticiário. Então é um problema muito complicado que envolve a África primeiramente, porque é importante ver a questão da África, que é uma leitura da história pobre, bobinha, que diz que os problemas da África devem ser o imperialismo. A maior parte dos países estão independentes há 50 anos. Vai no Congo, vai estudar o Congo belga, por exemplo, depois do domínio belga, da trágico do Leopoldo, que o Leopoldo I fez de massacres lá. Mas o Congo já está independente desde 1960, e aí? Né? E Gana? E se nós passarmos depois para a Nigéria? Então você tem países ricos, corruptos, o caso da Nigéria, o país mais corrupto da África, rico pela renda do petróleo, e tudo se perde. Então tem problemas de saúde pública, tem as guerras civis na antiga África Ocidental Francesa, que é tenebroso, o caso da Libéria, Costa do Marfim. Então é uma questão muito... E as entidades africanas fracassaram. A Organização da Unidade Africana fracassou, as tentativas através ou de Liga Árabe para outra parte da região africana, em suma, e os governos não sabem o que fazer. É uma enorme tragédia, né? Olha, embora o primeiro caso de ebola no Brasil não tenha se confirmado, os africanos da cidade de Cascavel, no Paraná, reclamam de preconceito. Segundo eles, até mesmo os que não vêm da África, como o Haiti, estariam sofrendo discriminação. Alguns deles chegam a afirmar que quando entram em um restaurante, as pessoas trocam de lugar para ficarem distantes. Vamos corrigir isso. Isso não é preconceito, isso é medo. Mas é diferente. Não deixa de ser um preconceito, só porque a pessoa tem cor escura. O preconceito independe. Ou é a cor, não é? Mas isso aí é medo. Se entra um estrangeiro que supostamente pode ter vindo da África, no restaurante que eu estou, eu vou ficar potencialmente com medo que esse estrangeiro possa ter contaminado. Mas não é estrangeiro branco, entendeu? Não, estrangeiro negro, porque é o que caracteriza... A África só não Mas não é tem, o que caracteriza os africanos. Agora, não acredito que seja preconceito, muito menos racismo. É medo mesmo que o sujeito tem de ficar ao lado ou tocar, porque tem que esclarecer, que esse vírus, essa doença não se transmite pelo ar. É preciso que haja contato, haja secreção. Não é por que o mundo muçulmano se contamina mais? Porque tem lá a história de lavar o cadáver antes de enterrar. Então, as pessoas são obrigadas a pegar o cadáver para levar para lavar. E aí a contaminação se dá. Então, o risco existe, mas não é tão importante quanto se procura intimidar a população. Vila. É uma forma de racismo. O Brasil ainda é um país racista, né? O Brasil é o país que o último aboliu a escravidão nas Américas. E isso não é pouco, isso é uma tragédia nacional. E nós temos enorme dificuldade de tratar essa questão tal. Alguns governos têm algumas certas políticas que são bastante conhecidas, tal, né, em relação a tratar essa questão, a questão das cotas, mas existe outra questão que é a mudança da nossa perspectiva. Isso é uma coisa que demora, e no Brasil demorou muito de enfrentar essa questão do racismo. Nós temos uma forte marca racista no Brasil. A Ráhira G aqui pelo Twitter, sou de Cascavel. E tem muito preconceito, sim. Não adianta fechar os olhos para isso. O candidato... Ela é preconceituosa. Não, ela está falando que tem muito preconceito lá. Preconceito? Ela fugiu de alguém lá porque era negro? Ou fugiu de alguém que pudesse estar contaminado pela doença? Ou constata isso. Ou constata isso, né?